tudo bem com vocês? Que felicidade poder encontrar vocês aqui para mais uma videoaula da nossa EBD. E hoje nós temos personagens lindos para ilustrar a nossa aula. Foram feitos pela Proelaine Riley. Obrigada, viu, Proelaine Riley? Que Deus continue abençoando a sua vida e as suas mãos habilidosas. Nós temos aqui a Rainha Esther, o Rei Assuero, e daqui a pouco eu vou mostrar os outros personagens que ela fez. Nós estamos estudando, crianças, sobre o livro de Esther. E a nossa aula de hoje está nos capítulos 3 e 4. Para começar a nossa aula, vamos para o momento da oração? Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Não me deixe cair em tentação, nem meus amigos. Livra do mal, as cruz também. Tem muita coisa na minha vida que às vezes não dá certo, dá. Então, tudo dá certo, ninguém pegue vírus e amém. Obrigada, Ana, por sua participação. Crianças, eu quero deixar aqui um versículo para nós meditarmos. Esse versículo está aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de Salmos 33, no verso 12, que diz assim: Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Salmos 33, 12. Crianças, vocês se lembram quando a Rainha Esther foi eleita a rainha, do Rei Assuero e foi morar lá no palácio? Depois disso, crianças, o Rei Assuero escolheu um homem para ser o primeiro-ministro e ajudá-lo lá no palácio. Esse primeiro-ministro é o Amã. O Amã tinha um cargo muito importante. E por ele ter um cargo muito importante, as pessoas deveriam se curvar em sinal de reverência e respeito toda vez que Amã passasse. Era um costume daquela época. Mas Amã era um homem muito orgulhoso e muito vaidoso. Ele gostava de mostrar para todas as pessoas, de se exibir, o quanto ele era importante. Então ele fazia questão que as pessoas se curvassem diante dele toda vez que ele passava. Mas tinha uma pessoa que não se curvava diante de Amã quando ele passava. Essa pessoa é Mordecai. Vocês se lembram? O primo da Rainha Esther, aquele que cuidou da Rainha Esther quando ela era criança. Mordecai não se curvava diante de Amã. E toda vez que Amã passava, Mordecai não se curvava. E Amã foi ficando muito incomodado com isso. E os funcionários do palácio foram perguntar para Mordecai por que ele não se curvava diante de Amã, porque Amã estava brava com aquela situação. E então Mordecai disse: eu sou judeu. Sabe, crianças, os judeus têm por costume não se curvar diante de pessoas, nem de ídolos, nem de estátua, porque isso significa adorar. E os judeus só adoram ao Deus verdadeiro. Eles só se curvam em sinal de reverência e adoração a Deus. Mas Amã não gostou de saber disso, não. Ele ficou ainda mais furioso quando soube que Mordecai era judeu. E então Amã bolou o seguinte plano no coração dele: eu vou dar um jeito de mandar matar Mordecai e todos os judeus que moram aqui nessa província. Então Amã foi na presença do Rei Assuero e contou a seguinte história para o Rei Assuero: olha, Rei Assuero, aqui no seu reino existe um povo que não obedece às suas leis, que não obedece às suas ordens.
Sabe, rei Assuero, se você concordar, você assina um decreto autorizando que todo esse povo seja morto, e então eu vou cuidar de tudo para você. Inclusive, sabe, rei Assuero, se tiver alguma despesa, pode deixar que eu pago tudo. Crianças, o rei Assuero confiava em Amã. Então, ele disse o seguinte: olha, Amã, eu vou deixar com você o meu anel real e você faz aí o decreto como você achar melhor. E o rei entregou o anel real para Amã. O anel real, crianças, significava a assinatura do rei. E aí, Amã chamou então os secretários do palácio. E os secretários do palácio escreveram esse decreto. Amã assinou com o anel do rei e esse decreto foi anunciado em todo o reino. Esse decreto, crianças, dizia o seguinte: atenção! Que todos os judeus sejam mortos, sem dó nem piedade, os moços, os mais velhos, as mulheres, as crianças, enfim, todos os judeus que moram nas províncias desse reino. Eles deverão ser mortos no mesmo dia, no dia 13 do mês 12 do calendário de Adar. Quando esse decreto foi anunciado, crianças, houve um desespero total. Os judeus começaram a chorar, as crianças, todos ficaram em profunda tristeza. Sabe, crianças, quando Mordecai soube desse decreto, é claro que Mordecai também ficou extremamente triste. Mordecai chorou bastante e, em sinal de tristeza, crianças, ele se vestiu de pano de saco, em sinal de tristeza, e ficou lá na frente do palácio chorando, chorando. As empregadas da rainha Esther foram contar para ela que Mordecai estava lá em frente ao palácio chorando e muito triste. Então, a rainha Esther pediu para elas irem lá, as empregadas conversarem com ele para saber o que tinha acontecido. E então Mordecai pediu para entregar uma cópia do decreto para a rainha Esther ler e disse o que tinha acontecido, que eles seriam mortos. E também pediu para a rainha Esther falar com o rei. Só ela poderia ajudar os judeus falando com o rei. E quem sabe assim, o rei teria misericórdia do povo e poderia fazer alguma coisa para mudar essa lei. Sabe, crianças, quando a rainha Esther leu esse decreto, é claro que ela ficou tremendamente triste, ela ficou muito preocupada. A rainha Esther também era judia. Ela usou esse nome Esther quando ela foi para o palácio e ela não contou que era judia, mas o nome judeu da rainha Esther é Hadassah. Então, se os judeus fossem mortos, a rainha Esther também poderia ser morta. Sabe, crianças, e tinha uma coisa grave também. A rainha Esther não poderia entrar na sala do rei para falar com ele, porque quem fizesse isso sem ser chamado poderia ser morto. E o rei estava tão ocupado aqueles dias que ele não estava chamando a rainha Esther para falar com ele. Então, como ela ia falar com o rei Assuero? Mas Esther, como era muito temente a Deus, ela tomou a seguinte decisão. Ela pediu para avisar o seguinte para o primo Mordecai. Ela disse assim: reúna todo o povo judeu, as crianças, as mulheres, os homens, os velhos, os novos, reúna todo mundo e peça para todos orarem e jejuarem por 3 dias. Jejuem sem comer nada por 3 dias. E eu também, rainha Esther, vou orar e jejuar por 3 dias. E vou falar com Deus. Sabe, crianças, a rainha Esther precisaria ter muita coragem para enfrentar essa situação. Ela precisaria ter coragem para entrar na sala do rei para falar com ele sem ser chamada. Ela precisaria ter coragem para interceder em favor do povo dela e também por sua própria vida. Mas, crianças, será
que o rei vai atender o pedido da rainha Esther? Ou será que ele vai dizer assim, é uma lei, ela tem que ser cumprida, todos devem ser mortos, inclusive você? Ou, crianças, será que Deus vai ouvir a oração da rainha Esther, a oração do povo, e então vai fazer um milagre? Crianças, vocês acham que Deus ouve a nossa oração? Você acha que Deus ouve a sua oração? O que vai acontecer com a vida da rainha Esther e de todos os judeus? Olha, na próxima aula nós estudaremos juntos e saberemos o que aconteceu. Fiquem ligadinhos aí, tá bom? E até a próxima aula semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau!